Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos fazer uma videoaula a respeito do sistema endócrino. Então peço que vocês peguem o seu lápis, sua caneta e sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Beleza? Também peço que vocês peguem lá o seu livro didático para que a gente consiga acompanhar esse conteúdo. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, então olha aqui, ó. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte, a respeito lá das reações químicas que nós temos no nosso corpo. Né? Então, as reações químicas que nós temos no nosso organismo, o conjunto dessas reações químicas ela é chamada de metabolismo, né? E todo esse metabolismo, gente, o nosso organismo assim, ele produz algumas substâncias que elas podem ser aproveitadas aí em alguns outros processos, né? E elas também precisam ser eliminadas. E quando nós chamamos assim de que tudo isso acontece, e tudo isso acontece, né? Várias reações químicas acontecem no nosso corpo para que aconteça um equilíbrio. E o nome desse equilíbrio no nosso corpo, esse equilíbrio químico que existe no nosso corpo, ele é chamado de homeostase, tá? E todos esses processos metabólicos que acontecem no nosso corpo, no corpo humano, acontece de uma forma assim que nós dizemos controlada, né? E os sistemas que são responsáveis por fazer esse controle do nosso corpo é o sistema nervoso e o sistema endócrino, beleza? E hoje nossa aula ela vai ser a respeito lá do sistema endócrino. Então o sistema endócrino, gente, ele é formado pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas elas são responsáveis por produzir substâncias que são chamadas de hormônios, né? Então que são algumas substâncias químicas que o nosso corpo ele libera e elas são transportadas lá pelo sangue, né? E elas vão agir em diferentes partes do nosso corpo, né? E esses hormônios eles são produzidos, existem diversos tipos de hormônios, né? E cada um deles vão agir em algumas situações específicas, né? Em alguns órgãos específicos e vão ter uma função específica. E o nome do órgão, uma região que ele vai atuar, nós chamamos de célula-alvo, tá? Então existem algumas glândulas no nosso corpo que são importantes de saber, beleza? Quais são elas? Então as principais glândulas endócrinas do nosso corpo são, por exemplo, a hipófise. A hipófise ela tem função de secretar hormônios que vão agir sobre outras glândulas. Também um outro exemplo de glândula endócrina nós temos aqui a glândula tireoide, né? Então que elas são responsáveis por produzir, secretar hormônios que controlam o metabolismo do nosso corpo. Outras que são importantes saber que são as suprarrenais. Então as suprarrenais elas secretam um hormônio que controla as reações rápidas do corpo, né? Então diante do medo e do estresse. Também nós temos aqui o pâncreas. O pâncreas, gente, então secreta hormônios que controlam a quantidade de açúcar no sangue, né, que é a de glicose no sangue. E os testículos lá nos homens, né, então são as principais glândulas endócrinas do homem e da mulher. Então os testículos eles vão secretar hormônios sexuais, assim como os ovários. Então vamos ver a função de cada glândula aqui, beleza? Então as principais glândulas endócrinas e a ação de seus hormônios. Então cada glândula que pode produzir um ou mais hormônios. Então nunca vai ser uma regra assim que ela vai produzir só um, né? Então cada glândula pode produzir um ou mais hormônios. Então que esses hormônios eles vão ser responsáveis, por exemplo, pelo crescimento do nosso corpo, né? Então o crescimento ele vai ter essa função de fazer o nosso corpo crescer, se desenvolver. Tem alguns hormônios também que têm função de regular a taxa de glicose, ou seja, a taxa de açúcar do nosso corpo, como por exemplo a insulina, né? E a alteração das características sexuais do nosso corpo, né? Então, por exemplo, a testosterona e o estrógeno, o estrogênio. E eles podem ser produzidos de acordo com alguns estímulos do ambiente. Por exemplo, quando você toma um susto, o seu corpo ele vai desencadear uma série de reações que vai ser responsável, por exemplo, por acelerar o teu coração, por aumentar a temperatura do seu corpo. Então, quando esses hormônios, então eles são produzidos de acordo com o estímulo no ambiente. Então, se você toma um susto, alguns hormônios são produzidos ali também.
E elas não agem sozinhas, tá, pessoal? Então, muito importante saber que existe uma estrutura que existe lá na parte interior do nosso cérebro, que ela vai ser chamada de hipotálamo. Esse hipotálamo, ele vai ter uma função, por exemplo, para que esses hormônios eles sejam liberados quando existem estímulos ambientais, que eles são detectados lá pelos nossos sentidos, né? Então, por exemplo, quando nós levamos um susto, igual eu já falei para vocês. E o hipotálamo também ele tem a função de fazer a coordenação de uma outra glândula muito importante do nosso corpo, que ela é chamada de hipófise. Tá? Então, que ela vai regular a produção de hormônios e por outras glândulas do nosso corpo. Tá? Então, a primeira que eu quero conversar aqui com vocês é a respeito da hipófise. A hipófise ela vai ser responsável por produzir um hormônio que é chamado de antidiurético, né? Então ela vai produzir, que vai atuar lá nos rins e vai ser responsável por reter a água e sais minerais no nosso corpo. Então, por isso que o nosso rins, você já aprendeu que ele tem função de fazer essa função de eliminar, né? Então o hormônio antidiurético ele tem a função de fazer essa retenção de água e sais minerais no nosso corpo. Vai ser responsável também por fazer liberar e secretar o hormônio do crescimento, né, no nosso corpo, que vai possibilitar o crescimento de ossos e cartilagens para que o ser humano ele se desenvolva. Vai ser responsável também por coordenar as gonadotrofinas, né, então que vai estimular a produção de gametas e hormônios sexuais, que lá os hormônios sexuais que vão ser liberados lá pelos ovários e pelos testículos. Uma outra glândula que eu quero conversar aqui com vocês é a respeito da tireoide. A tireoide ela tem função de liberar um hormônio que se chama tiroxina. Tiroxina que vai aumentar a atividade das mitocôndrias e liberação de energia, ou seja, ela vai ter a função de aumentar o metabolismo da célula. Então vai aumentar a respiração a respiração celular das células. Então lembra lá que as mitocôndrias têm essa função, tá? Então vai aumentar a atividade das mitocôndrias e vai liberar a energia. Essa glândula ela fica numa região aqui do nosso pescoço, tá? Então fica bem nessa região aqui. Ele vai ser responsável também por liberar um hormônio que é chamado de calcitonina, que vai regular a concentração de cálcio no sangue. Como você pode ver aqui ó, o nome da calcitonina, calcitonina, então vai ser responsável por regular a concentração de cálcio no sangue. Beleza? Um outro hormônio também que é importante, outra glândula que é importante são as paratireoides. As paratireoides elas são responsáveis por liberar um hormônio que é chamado de paratormônio. Então vai ser liberado quando a quantidade de cálcio no sangue é baixa. Então olha aqui, ó. Esse aqui vai junto com a calcitonina, então elas vão regular a concentração de cálcio lá no sangue. Beleza? Essas paratireoides elas ficam numa região aqui perto da tireoide, tá? Pâncreas, eles vão ser responsáveis por liberar dois hormônios, né? Então que é a insulina e o glucagon. Eles vão ser responsáveis pela regulação dos níveis de açúcar, de glicose do nosso sangue. E a alteração, quando tem uma alteração na síntese de insulina, vai causar um problema que se chama diabetes mellitus, tipo 1, quando a pessoa tem problema genético, tá? Como é que vai agir esses hormônios? Então, olha aqui, ó. O pâncreas, então, quando a pessoa ela se alimenta, então vai ter um aumento da taxa de glicose no sangue. O pâncreas ele vai secretar a insulina e o fígado ele vai fazer a absorção da glicose. Então, quando tem a redução da taxa de glicose no sangue, quando a pessoa faz uma atividade física ou jejum prolongado, então o pâncreas ele vai secretar o glucagon e o fígado ele vai liberar a glicose. Como assim, professor? Não entendi. Então a insulina ela vai agir quando nós acabamos de nos alimentar. Então ela vai diminuir o nível de açúcar do sangue. Já o glucagon, a pessoa ela vai ser secretada. Esse hormônio vai ser secretado quando a pessoa tem baixa taxa de glicose no sangue. Então, eles têm funções contrárias, tá? Então, um vai aumentar a quantidade de glicose e a outra vai diminuir. Uma após as refeições e uma lá entre as refeições. Aí, gente, muito importante saber. Outra glândula aqui são as suprarrenais. Elas vão ser responsáveis por liberar um hormônio que é chamado de aldosterona, que vai ser responsável por equilibrar a quantidade de água e de sais minerais que são liberadas na urina. Então vai equilibrar essa quantidade, nem muito nem pouco, então vai equilibrar. A adrenalina então vai ser responsável por acelerar os batimentos cardíacos. Então vocês já viram lá quando vocês vão, por exemplo, num brinquedo radical, então eu já falo assim, muita adrenalina, né? Então vai ser responsável por acelerar os batimentos cardíacos, né? Então
para que ela consiga liberar mais sangue para o resto do corpo. Vai ser responsável também pela liberação de glicose na corrente sanguínea, para que tenha bastante energia. Então, esses aqui são alguns hormônios que são responsáveis por fazer a adaptação em ambientes selvagens, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter que ter bastante glicose para que a pessoa tenha bastante energia. E também nós temos as gônadas, né? Então, que são responsáveis pela produção de hormônios sexuais em mulheres e homens. Então, que são responsáveis pelas características sexuais secundárias masculinas e femininas. Como, por exemplo, nos homens tem uma função de deixar a voz mais grossa, de aparecer barba no rosto, quantidade de pelos. Nas mulheres também tem a função de aumentar o quadril e assim por diante. Então, essas são as características sexuais secundárias. Vai ser responsável pela produção, desenvolvimento e liberação de células reprodutivas, que são os ovócitos e os espermatozoides nas mulheres e nos homens. Ovócitos nas mulheres e espermatozoide em ovos, em homens, né? Espermatozoides em homens. E as principais gônadas do nosso corpo, então, são os ovários, que vão liberar os hormônios que são chamados de estrógeno e progesterona, e os testículos nos homens, que vão ser responsáveis pela produção de testosterona. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.